Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje, trataremos da convolução da recuperação judicial em falência. Nós estudaremos as situações de decretação de falência e ainda a liquidação substancial. Inicialmente, trataremos de entender o que vem ser a expressão convolar. Pois bem, ela deriva do ato ou efeito de convolar, que significa modificar, mudar, substituir ou transformar. No direito, convolução consiste em passar de um estado civil para outro. Portanto, a convolução da recuperação judicial em falência consiste na rejeição da primeira para o estado de falência, pelos motivos expressamente listados em lei, em especial a Lei 11.101 de 2005, que veio regular a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Assim, as disposições da convolução da recuperação judicial em falência encontram-se dispostas na Lei 11.101 de 2005 em seu capítulo 4. Existem diferentes situações que podem fazer com que a recuperação judicial se converta em falência. Em geral, quando fica evidente que a empresa não tem mais condições de sanar os problemas que enfrenta, a convolução torna-se inevitável. Nós sabemos que a recuperação judicial tem por objetivo a viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ocorre que o devedor, empresário, sociedade empresária, microempresas e empresas de pequeno porte deverão cumprir com todas as exigências e procedimentos que a Lei de Recuperação Empresarial define. Mas, no caso do não cumprimento das normas e regras ali estabelecidas, ocorrerá a decretação da falência pelo juiz. A convolução somente pode se dar em hipóteses taxativas, previstas nos 6 incisos do artigo 73 da Lei 11.101 de 2005. Assim, o juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial, acaso, primeiro motivo, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 42 da Lei de Falência. A Lei de Recuperação estabelece que a convolução de recuperação judicial em falência pode ocorrer por decisão dos credores em Assembleia Geral. Para isso, é preciso que os credores presentes na Assembleia representem mais da metade do valor total dos créditos devidos. Além disso, deve ser demonstrado que a situação econômica, financeira ou patrimonial do devedor inviabiliza a recuperação. O segundo motivo é pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo do artigo 53 da Lei de Falência. Um dos passos mais importantes da recuperação judicial é a apresentação do plano. A partir do momento em que o juiz defere o pedido de recuperação, a empresa tem um prazo de 60 dias para apresentar as medidas que adotará para superar as dificuldades. Esse prazo é improrrogável e, caso o plano de recuperação não seja apresentado até a data limite, pode ocorrer a convolução de recuperação judicial em falência. O terceiro motivo é quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 56 da Lei de Falência, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do parágrafo 7º do artigo 56 e do artigo 58-A da Lei de Falências, conforme a redação dada pela Lei 14.112 de 2020.
O legislador cuidou de contemplar, nas hipóteses de convolução da recuperação judicial em falência, a novidade trazida pela reforma no sentido de se admitir que os credores elaborem um plano de recuperação judicial alternativo. Assim, se houver rejeição do plano de recuperação elaborado pelos devedores, a recuperação será convolada em falência somente se estiverem ausentes as condições de votação do plano de recuperação judicial ofertado pelos credores, ou se o plano elaborado pelos credores for rejeitado. O quarto motivo é pelo descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do parágrafo 1º do artigo 61 da Lei de Falências. Com o plano aceito, a empresa em recuperação assumirá uma série de obrigações. O descumprimento de qualquer um dos termos pode resultar na convolução de recuperação judicial em falência. Para evitar que isso aconteça, é importante seguir todos os prazos e processos com apoio de profissionais especializados, capazes de garantir que o plano de recuperação seja viável e aceito. O quinto motivo é pelo descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 da Lei 11.101 ou da transação prevista no artigo 10C da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Então, caso o devedor descumpra o parcelamento fiscal ou a transação firmada com o fisco, será convertida a recuperação judicial em falência. O sexto motivo é quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique uma liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas. E essa alteração foi recente, incluída pela Lei 14.112 de 2020. A reforma passou a prever a convolução da recuperação judicial em falência se identificado o esvaziamento patrimonial do devedor que implique na liquidação substancial da empresa, em prejuízo aos credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as fazendas públicas. Os poderes de veto atribuídos ao fisco estão previstos no artigo 73, no inciso 6º, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005. Essencialmente, outorga-se às fazendas públicas poder de veto sobre a recuperação judicial e subsequente convolução em falência em caso de esvaziamento patrimonial. Então, foram 3 as modificações substanciais promovidas pela reforma, quais sejam a alteração da redação do inciso 3º e o acréscimo de 2 incisos, que constituem 2 novas hipóteses da convolução da recuperação judicial em falência. Essa disposição não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos 1º ou 2º do caput do artigo 94 da Lei de Falência, ou por prática de ato previsto no inciso 3º do caput do artigo 94 da Lei de Falência. A hipótese de esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa não implicará a invalidade ou ineficácia dos atos, e o juiz determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e a devolução ao devedor dos valores já distribuídos, os quais ficarão à disposição do juízo. A conjugação desses dispositivos resulta na colocação do fisco em uma posição de hold-up, isto é, em uma posição dentro da qual a entidade pode impedir a alocação eficiente de ativos da empresa recuperanda ao subordinar a distribuição de valores aos seus interesses particulares. Na verdade, o fisco pode vetar a recuperação judicial ou manipulá-la sob o pretexto de esvaziamento patrimonial. A liquidação será considerada substancial
quando não forem reservados bens, direitos ou a projeção de fluxo de caixa futuro suficientes à manutenção da atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações, facultada a realização de perícia específica para essa finalidade. Destaque-se que consolidação substancial é a consolidação de ativos e passivos de um grupo de empresas devedoras que interpõem recuperação judicial em conjunto. Com a consolidação substancial, as empresas apresentam um plano de recuperação judicial unitário, que é submetido à deliberação de uma única Assembleia Geral de Credores. O quórum de aprovação do plano é apurado considerando os credores como detendo créditos contra uma única massa patrimonial e não contra diferentes pessoas jurídicas. Na convolução da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma da lei de falência. Bom, meus amigos, concluímos a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.